Olá, tudo bem? Nós estamos dando continuidade ao nosso curso a respeito da reforma trabalhista. Nessa aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre algumas alterações relevantes que ocorreram quanto a temas como, por exemplo, o teletrabalho, que é um tema que já está presente na nossa legislação, já estava presente na nossa legislação desde a Lei 12.551, mas agora passa a contar com quase que uma espécie de capítulo próprio a respeito do tema, inspirado no direito comparado, como nós veremos. Depois falaremos um pouco sobre o trabalho intermitente, uma figura nova no nosso direito, que estava em diversos ordenamentos, por exemplo, no direito italiano, no direito português, no direito francês, e, entre outros. E agora passa a figurar como instituto também do direito doméstico. Além disso, falamos do trabalho autônomo, não é? Que passou a contar com algumas indicações específicas no artigo 442B da CLT, bastante polêmico, como nós veremos em seguida. Pois bem, então, teletrabalho, trabalho autônomo, trabalho intermitente e, por último, falaremos de hipersuficiência, uma figura que rompe o paradigma da presunção de hipossuficiência, que seria uma decorrência dessa assimetria intrínseca às relações de emprego. Também veremos a seu tempo. Começando pelo teletrabalho, nós estamos diante de uma mudança que aproxima, vamos dizer assim, o nosso ordenamento daquilo que são as tendências no direito comparado e, mais do que isso, é o reconhecimento de uma prática que já vem ocorrendo até mesmo no âmbito dos tribunais. No caso do TST, por exemplo, admite-se o teletrabalho já de algum tempo. Eu mesmo posso dizer que nos 2 últimos anos em que estive lá, pude desfrutar um pouco das condições de teletrabalho que o tribunal oferecia indiretamente para os assessores. Muito bem, quais são as novidades aqui? Além da referência que já havia no artigo 6º da CLT, que fala da figura da telesubordinação, agora há referências também nesse capítulo que eu havia mencionado, que vai dos artigos 75A a 75E, além de uma referência que está presente no artigo 611A da CLT, inciso 8º. É o artigo que trata das possibilidades da negociação coletiva e, entre elas, destaca o teletrabalho como sendo passível de figurar como objeto de negociação coletiva, com valor, em tese, superior ao da lei. Muito bem. Além de olhar para esses dispositivos, é claro que para definir as regras concretas que devem ser seguidas no teletrabalho, nós temos que considerar os termos do contrato individual e, eventualmente, do instrumento coletivo. Ao lado disso, eu também indico aqui uma convenção da OIT importante, que é a Convenção 177, ao lado dessa convenção, ou melhor, dessa recomendação 184. Lembrando que as convenções incorporadas ao nosso direito por meio do processo que culmina na ratificação têm status como regra de lei ordinária, a não ser que versem sobre direitos humanos fundamentais, o que levaria ao status supralegal, tendo sido essas convenções ratificadas antes da emenda 45, de acordo com o entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal. Já as recomendações não têm caráter vinculante. As recomendações são meras exortações para que os países observem alguns parâmetros no cumprimento da implementação dessas convenções internacionais. Como fonte, eu diria, material, ou pelo menos como uma espécie de inspiração para que nós possamos avaliar as tendências dos tribunais a respeito do teletrabalho, eu também recomendaria a leitura dessa resolução 151 do CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque trata do teletrabalho no âmbito específico dos servidores do Poder Judiciário Trabalhista. É claro que nós estamos diante de um regime aqui estatutário, bastante diferente na sua própria natureza do regime contratual, daqueles que se submetem à CLT. Mas, de todo modo, para alguns efeitos, aqui podemos considerar como inclinações. Aqui também eu cito um precedente interessante da lavra do ministro Maurício Coutinho Delgado, que trata de alguns aspectos do teletrabalho, a respeito dos quais eu vou abordar mais adiante. Um precedente que fala do home office. Mais adiante trataremos dele. Pois
Pois bem, o artigo 75b nos traz uma definição do que seria o teletrabalho. E o artigo diz, em essência, como podemos ver aqui no slide, prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, ou seja, a prestação de serviços pode ocorrer nas dependências do empregador também. Não é? Isso não é o que define o teletrabalho. O teletrabalho não se confunde com o trabalho à distância, ou trabalho em domicílio. Não é? O que caracteriza o teletrabalho? Logo em seguida nós vemos. Com utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então não é o mero trabalho externo, é aquele trabalho que se dá mediante a utilização de tecnologias da informação e comunicação. Esses equipamentos, a propósito, figuram ao mesmo tempo como ferramenta de trabalho, um computador, por exemplo, um tablet, um smartphone, por meio do qual o trabalhador desenvolve suas atividades, ao digitar um texto, ao fazer um contato com o cliente, ao fazer uma pesquisa. Mas, além de ferramenta de trabalho, também podem ser vistos como mecanismos de controle, por meio dos quais o empregador pode eventualmente emitir ordens e controlar, não é, supervisionar o seu cumprimento. A eventual presença do empregado no estabelecimento do empregador não desnatura em absoluto o regime de teletrabalho conforme esclarece o próprio artigo 75b. Muito bem, eu fiz uma pesquisa no Direito Comparado sobre o tema, até cheguei a publicar um artigo sobre isso, que está disponível na internet, e aqui nos nossos slides, mais para fins de registro, para que saiba de algumas conclusões que eu apresentei a partir desse estudo, eu mantive aqui os slides fazendo referência a isso. É claro que, por exemplo, esse slide aqui fala dos marcos normativos, não é? Diz aqui que, no nosso caso, não tendo sido ratificada a Convenção 177, né, ela figura, portanto, como fonte material, não haveria uma lei do trabalho. De fato, ainda não há. O que nós temos é um capítulo na CLT, a nossa lei geral, que trata do assunto. Em alguns outros países, nós temos uma lei específica. Por exemplo, o caso da Irlanda, não é? Que conta com uma lei específica para reger o teletrabalho. Pois bem, mas eu não vou me ater aqui a uma análise individualizada de cada um desses aspectos do direito comparado, é mais aqui mantido como uma referência, eu dizia, né? E nesse caso, por exemplo, desses slides que eu estou apresentando, são referências que marcam, por exemplo, esta identidade, né? Essa semelhança nos conceitos adotados pelos diferentes países em relação a essa menção óbvia, não é, ao uso das tecnologias de informação e comunicação, que é, de fato, o fator, o critério determinante para se definir a existência de teletrabalho. Não é? Mas isso nós podemos passar ao largo, aqui referências à legislação italiana, portuguesa, francesa, não vamos nos ater a esses aspectos. Não é? Eu diria que também é interessante considerar que no direito comparado há uma diferença de tratamento quanto à natureza jurídica que se atribui ao contrato por meio do qual se estabelece o teletrabalho, ou a relação jurídica, não é, formalizada por meio desses contratos, seria mais preciso dizer isso. Em alguns países, de plano, o teletrabalho é tido como um trabalho autônomo, né, ipso facto. É o caso, por exemplo, do Egito, Panamá, África do Sul, entre outros. Há, em outros casos, não é, um tratamento que se concede semelhante ao de uma relação de emprego. É o caso, por exemplo, da Colômbia, Costa Rica, Portugal, não é, que aliás conta com um capítulo muito importante no seu Código do Trabalho. Não é? E há outros que tratam como uma relação específica, própria, sujeita a uma lei específica. Exemplificativamente, a situação da Alemanha. Muito bem. Agora, para que nós possamos nos ater aos termos da nova lei, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Partindo do artigo 75C, que nos exige, para que o teletrabalho possa ser reconhecido, a sua formalização. E de que modo essa formalização deve se dar? Essa formalização deve se dar por meio de uma menção expressa no contrato individual de trabalho, em geral por meio de um termo aditivo, não é? Em que serão especificadas as atividades que serão realizadas pelo empregado. Não é? Esse termo aditivo, naturalmente, vai ser lançado se o teletrabalho sobrevier, não é, a uma contratação inicial na modalidade presencial.
se o contrato já for inicialmente firmado dessa forma, não se exige propriamente um aditivo. Não é? O teletrabalho pode figurar já no contrato original, obviamente. E o que dizer sobre a alteração do contrato? E quando ocorre de um empregador introduzir, não é? Ou desintroduzir, desinstalar o teletrabalho, o regime de teletrabalho? Bom, há regras diferentes. Não é? A migração do regime presencial para o regime de teletrabalho segue determinadas regras e a migração do regime de teletrabalho para o presencial, em sentido contrário, portanto, segue regras diferentes. Em relação a essa migração do regime presencial para o teletrabalho, né, ou seja, o sujeito trabalha no estabelecimento do empregador, convencionalmente, né, presencialmente, e passa a trabalhar, ou deseja passar a trabalhar, mediante o regime de teletrabalho. O que é necessário para isso? De acordo com a lei, em primeiro lugar, mútuo acordo. Então, ambas as partes devem estar de acordo quanto à introdução dessa modalidade de prestação de serviços. E, em segundo lugar, um registro formal, que é uma decorrência do que nós já vimos no 75C, por meio, nesse caso, de um aditivo contratual. Muito bem. Agora, se, por outro lado, o regime de teletrabalho vem sendo adotado e o empregador ou o empregado desejam retornar ao regime presencial, aí esta alteração pode ser introduzida, antes de tudo, unilateralmente pelo empregador, ou seja, faz parte do seu jus variandi. Então, se a vontade for do empregado, de migrar do regime de teletrabalho para o presencial, ele deve contar necessariamente com o assentimento do empregador. Mas, por outro lado, se for da vontade do empregador, a mudança, aí ele não precisa contar com o consentimento do empregado. É, em essência, isso que nós podemos extrair desse dispositivo. É fundamental que o empregador avise o empregado com uma antecedência de no mínimo 15 dias, não é? E, além disso, tal como ocorre na migração antes apresentada, também será necessária a realização ou o registro em um termo aditivo. Quanto aos custos do teletrabalho, não é? Há uma certa polêmica em torno dessa questão. O que nos diz o artigo 75D? O 75D diz que os ônus financeiros a serem, enfim, decorrentes, melhor dizendo, do teletrabalho, devem ser definidos, a responsabilidade por esses encargos deve ser definida por meio do contrato. Então, quem vai definir a quem incumbirão esses ônus será o contrato de trabalho ou o acordo, convenção coletiva de trabalho. Não é? Muito bem, a responsabilidade, portanto, pela aquisição, manutenção dos fornecimentos dos equipamentos, acesso à internet, a luz, telefone, o que for necessário. Não é? Isso vai ser definido por meio de contrato. O que o legislador aqui presume é que nós estamos diante de uma situação em que há um interesse comum das partes, em que, em tese, traz benefícios para ambas as partes. O empregado que deixa de enfrentar, por exemplo, o trânsito das nossas cidades, cada vez mais complicado, e por isso menos tempo, gasta menos tempo no trânsito. E o empregador, por outro lado, que vai ter economias com relação à energia elétrica, manutenção de equipamentos, espaço físico, entre outros. Então, interessaria, em tese, a ambas as partes. O empregado também tem essa conveniência de trabalhar proximamente aos seus familiares e há outras vantagens, naturalmente. É claro que há, ao lado delas, também desvantagens. No caso do empregado, esta dificuldade de separar o tempo de trabalho do tempo de convívio com seus pares, enfim. Muito bem, em relação a esse aspecto, que diz respeito ao princípio da alteridade, que está presente no artigo 3º da CLT, segundo o qual o empregador deve assumir os riscos da atividade econômica que desenvolve, não pode transferi-los direta ou indiretamente, total ou parcialmente para o empregado. Pois bem, esse princípio é, em tese, o que está sendo objeto de discussão. E há aqui uma inclinação na magistratura de primeiro grau, a julgar por este enunciado que eu vou apresentar aqui, que é o enunciado desta segunda jornada de Direito Material e Processual da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Esse enunciado revela uma inclinação por parte da magistratura, é importante ressaltar,
o número de magistrados presentes era expressivo, mas não se pode dizer que essa era a posição oficial da magistratura. Não é? De todo modo, revela uma inclinação de parte dela. E o que nós temos aqui nesse enunciado? Uma expressa alusão à tese de que o empregador não poderia transferir para o empregado seus custos, que deveriam ser suportados exclusivamente por ele. É isso, os custos relativos ao teletrabalho. Então, para esses magistrados, que aqui citam também o artigo 21 da Convenção 155, não seria possível transferir. Então, esse dispositivo deveria ser interpretado conforme o texto constitucional e conforme esse dispositivo da Convenção. É preciso ressaltar que há um precedente do TST que ruma na mesma direção. Não é? Esse precedente, já antes mencionado, do ministro Maurício Godinho Delgado. Não é? É um dos únicos julgados do TST que versam mais diretamente sobre o teletrabalho, especialmente sobre essa perspectiva. E aqui diz que que essa questão, não é, da indenização deveria ser arcada, em princípio, pelo empregador. Não é? É claro que para indenizar o empregado por esses gastos, o ministro esclarece a necessidade de que ele comprove a realização efetiva dessas despesas. Não é? Muito bem. Nesse mesmo precedente, nós temos também a resposta para aquilo que a lei, nesse caso, no mesmo caminho, apresenta quanto à natureza dessas utilidades. O que nos diz a lei? No parágrafo único do artigo 75d, nos diz que não tem natureza salarial, não é, essa utilidade fornecida pelo empregador para a realização do teletrabalho. Utilidade consistente em energia elétrica, internet, os equipamentos, eventualmente. Isso não vai ter natureza salarial. É claro que isso, a ideia aqui é estimular o empregador, ou ao menos não desestimulá-lo da oferta desses benefícios, vamos chamar assim. Nessa mesma direção segue o precedente já aqui citado do ministro Godinho, que ressalta que essas parcelas, essas utilidades não teriam natureza salarial. Muito bem, em relação aos acidentes de trabalho, que podem naturalmente ocorrer também no ambiente de teletrabalho, como é o caso típico do que se dá com essas lesões por esforços repetitivos. Tá? No tocante a esse aspecto, o artigo 75E é um tanto lacônico, diria, porque se limita a dizer que o empregador vai ser compelido, deve ser compelido, a instruir os empregados quanto aos riscos e as precauções necessárias para evitar doenças e acidentes de trabalho no regime de teletrabalho. Tá? Por outro lado, o empregado seria obrigado a assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Bom, o que dizer a respeito disso? Claro que o que se pode inferir desta regra é que se o empregador não a cumprir, né? Se o empregador não cumprir a regra, como consequência, nós podemos presumir a culpa. A culpa, pelo menos pela omissão, ao menos pela omissão, e isto pode levar à imputação de responsabilidade ao empregador em razão de um eventual acidente ocorrido nessas circunstâncias. Eu tenho recomendado aos nossos clientes, empresas, que se vierem a instalar o regime de teletrabalho, procurem ser mais, eu diria, proativos. Então, contratem, por exemplo, algum especialista para fazer uma avaliação ergonômica da estação de trabalho a ser utilizada pelo empregado, se ele for, por exemplo, ter que ser obrigado a utilizar o computador, digitar textos. Essa avaliação pode ser importante para evitar, não é, esses problemas. Muito bem. Seguindo adiante, uma alteração importante que se deu ainda quanto ao teletrabalho foi essa menção, agora introduzida no artigo 62, inciso 3º, ao teletrabalhador como sendo excluído do regime de proteção relativo à duração do trabalho, da jornada. Não é? Então, a semelhança do que ocorre com os trabalhadores externos sem controle de jornada e com os exercentes de cargo de gestão, os teletrabalhadores não teriam direito a esta garantia. O que significa dizer, sobretudo, que ele não teria direito às horas extras. Existe, entretanto, alguma divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à possibilidade de se impor ao empregador o ônus de realizar o controle de jornada sempre que ele puder fazer isso. Né? Na jurisprudência, há uma certa inclinação em afirmar que
mesmo nas atividades externas, se o empregador puder fazer o controle, ele deve fazer o controle de jornada, o que, portanto, não afastaria de plano o direito a eventuais horas extras nessas circunstâncias, né? Aqui eu estou também citando um enunciado dessa jornada que mencionei há pouco, no qual se afirma o direito expresso às horas extras em regime de teletrabalho, né? A revelar também alguma sinalização por parte de alguns magistrados nessa direção. De outro lado, foram mantidas as regras previstas no artigo 6º, que faz alusão à telesubordinação, ou seja, a subordinação que se dá por meios telemáticos, a permitir o reconhecimento de vínculo, né, de emprego, claro, atendidas as demais condições, ao lado do que nós temos também a manutenção da regra de isonomia entre os teletrabalhadores e os trabalhadores presenciais, naquilo, naturalmente, em que for possível reconhecer a igualdade de direitos, não é? Então, em resumo, o teletrabalhador não pode ser excluído de nenhum direito pelo simples fato de ser teletrabalhador, não é? É isso. Seguindo adiante, nós temos que fazer alusão aqui a esta regra, agora presente no artigo 442b, quanto ao trabalho autônomo. Eu devo dizer que tem uma certa resistência pessoal ao modo como se disciplinou essa questão, não é? A redação, tanto a redação original do 442b, trazida pela Lei 13.467, quanto a redação que se seguiu a partir da medida provisória 808, não é? Que logo depois de entrada em vigor da lei, veio a ser aprovada, como nós sabemos. Bom, o 442b diz no seu caput que a contratação do trabalhador autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais, que seriam essas formalidades legais, registro, eventualmente, né, os registros respectivos, né, por exemplo, na prefeitura, enfim, de forma contínua ou não, né. Aqui a questão da continuidade é problemática, por quê? Porque o que se deseja, como se vê no texto, é afastar a qualidade de empregado, afastar a possibilidade de reconhecimento de vínculo. Ora, continuidade não é propriamente uma condição para que o vínculo seja reconhecido. O requisito aqui é o da não eventualidade. Continuidade remete a uma frequência mínima, como ocorre, por exemplo, no caso específico dos trabalhadores domésticos, em que o trabalho deve ser prestado pelo menos 3 vezes por semana. Aqui, nós estamos diante de não eventualidade. De todo modo, há uma preocupação em afastar o vínculo quando se trata de um contrato que envolve genuinamente, de forma autêntica, o trabalho autônomo. Então, essa preocupação em torno do afastamento do vínculo me parece que passa por uma análise a partir do princípio da primazia da realidade, de modo que não há qualquer utilidade, um preceito que venha afirmar o que pode ser uma decorrência de uma análise das circunstâncias de fato. Aliás, é importante ter em conta que não pertence à autonomia da vontade das partes a definição do modelo contratual a ser utilizado. Isso depende de uma análise das circunstâncias concretas em que a prestação de serviço se dá. De todo modo, o que nos diz o 442b? Diz que quais são os requisitos para que o contrato autônomo efetivamente afaste o vínculo. Primeiro, o cumprimento dessas tais formalidades legais, cuja abrangência não foi muito bem delineada pela lei. Segundo, a ausência de subordinação jurídica, o que significa dizer que a subordinação do ponto de vista técnico, econômico, ou talvez mesmo a subordinação estrutural, embora isso seja um tanto polêmico, não seria aqui perquirida, né? Lembrando que no caso da subordinação estrutural há uma tendência jurisprudencial a prestigiá-la. Mas de todo modo, aqui nós falamos de subordinação jurídica em sentido estrito, o que afasta pelo menos a subordinação técnica e a subordinação econômica. Depois, não importa a continuidade, já vimos, prestação exclusiva de serviços. Claro, a prestação exclusiva nunca foi determinante para que o vínculo pudesse ser reconhecido. Pode ser tido como um indício, mas nunca como um aspecto determinante. E por fim, exercício, não importa também, o exercício de atividade relacionada ao negócio da empresa contratante. Então, mesmo que se trate de uma atividade finalística, tal como ocorre na terceirização, aqui também isso seria irrelevante para caracterizar o vínculo. Há, por outro lado, uma vedação quanto à introdução da cláusula de exclusividade. Então, no trabalho autônomo, isso é uma regra, vamos dizer assim, um tanto nova, né? Trouxe-se a ideia
de vedar a exclusividade. O fato de haver em concreto exclusividade não conduz ao reconhecimento do vínculo. Por outro lado, a própria lei veda a cláusula de exclusividade. Além disso, esclarece que o autônomo pode prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores. Não se pode restringir a isto. Exerçam eles a mesma atividade ou não. E não importa a modalidade por meio da qual esse trabalhador autônomo vai ser contratado. Por fim, foi assegurada expressamente a possibilidade de recusa, com, é claro, uma eventual penalidade, uma eventual sanção a ser definida pelo contrato. O alcance aqui, segundo a lei indica, engloba motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais relacionadas ou regidos por leis específicas, desde que compatíveis, é claro, com o trabalho autônomo. Muito bem. E dessa forma nós podemos avançar um pouco para tratar desse que é certamente um dos institutos mais polêmicos, mais discutidos, debatidos da Lei 13.467. É importante lembrar que após a aprovação da lei, houve uma mudança expressiva com o advento da medida provisória 808 deste ano. Aqui também eu fiz um estudo de direito comparado, em que eu menciono, por exemplo, alguns detalhes sobre o trabalho intermitente na Alemanha, em que, por exemplo, a notificação para o trabalho deve se dar com uma antecedência mínima de 4 dias. Fiz referência ao trabalho intermitente na Itália, a propósito do qual há um artigo publicado pela professora Francesca Columba, em que ela promove uma análise bem acurada dessa diferenciação de tratamento entre o direito italiano e o direito brasileiro. Recomendo enfaticamente a leitura desse artigo da professora Francesca Columba. Aqui o prazo para a chamada não pode ser inferior a 1 dia útil. Veremos que no caso do nosso país serão 3 dias úteis. No direito italiano é importante destacar também que o trabalho intermitente foi reservado prioritariamente para a faixa etária daqueles que são menores de 25 anos e maiores de 55 anos, com o objetivo de instigar, vamos dizer assim, a inserção no mercado de trabalho desses profissionais nessas circunstâncias. No Código do Trabalho português, essa figura também está presente, com algumas modalidades, há 2 modalidades lá no Código de Portugal, o chamado trabalho à chamada e o trabalho alternado. A diferença é a previsibilidade da demanda, que não existe no caso do trabalho à chamada e existe no caso do trabalho alternado. Depois mencionei aqui o direito norte-americano, que faz um forte uso desse regime, especialmente na rede de lojas de varejo e restaurantes. Lá tem o nome de Just-in-Time Scheduling. Já no direito inglês, a expressão que se consagrou foi a Zero Hour Contract, que hoje atinge cerca de 900 mil trabalhadores. E aqui são contratos bastante abertos, em que se proíbe quase que unicamente a cláusula de exclusividade. Aqui, inclusive, há um enunciado específico dessa jornada na Matra que afasta qualquer identificação entre o nosso regime e o regime inglês, dada a, vamos dizer assim, flexibilidade que se adotou lá, e que não se pretende, segundo esses magistrados, adotar aqui. Muito bem, mas em que consiste esse trabalho intermitente? O 443, parágrafo 3º, nos descreve o que seria o trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é aquele que tem por objeto prestação de serviços com subordinação. É claro, subordinação por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma relação jurídica de trabalho de natureza empregatícia. Então, o trabalhador intermitente é um empregado e, por isso, a subordinação é necessária. Por outro lado, não há continuidade. Não é contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias, meses, ou melhor, ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou empregador. Então, no trabalho intermitente, há soluções de continuidade. O empregado permanece aguardando ser contactado. Esse contato, veremos, tem que ser feito com uma antecedência mínima de 3 dias. E aí, uma vez acionado, ele responde,
tem um prazo, veremos, de 24 horas. Se estiver de acordo, ele atende ao chamado, presta o serviço durante um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. Terminada a prestação de serviços, ele retorna à inatividade, período em que ele não vai receber qualquer salário. Então, ele só recebe pelo período efetivamente trabalhado, o que, de alguma maneira, inaugura uma exceção, não é? A teoria do tempo à disposição que nós temos no artigo 4º da CLT, segundo o qual o que importa é o tempo à disposição e não o tempo de efetivo trabalho. Muito bem. O outro aspecto a ser considerado é que a lei não estabeleceu qualquer restrição quanto à natureza das atividades desenvolvidas pelo empregado ou pelo empregador. Ou seja, em tese, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de empregador pode fazer uso do trabalho intermitente. É um trabalho que vai atender especialmente a demanda desse público, ou melhor, dessas empresas semelhantes às dos Estados Unidos, né? No nosso caso, especialmente essas redes de lanchonetes, né? Que fazem uso ou podem fazer uso desse regime de trabalho nos períodos de pico, né? Nos períodos e dias de pico, por exemplo, finais de semana. Há uma forte resistência da magistratura a essa modalidade de trabalho, precisa entender que ela representa um processo de precarização. A única exceção que a lei trouxe expressamente foi a dos aeronautas. Importante lembrar que aeronautas são aqueles que voam, né? Pilotos, comissários de bordo, enfim. E aeroviários são aqueles que ficam em solo. Muito bem, a exceção que a lei estabeleceu foi a dos aeronautas regidos pela Lei 13.475, que traz um regime de trabalho que em tese seria incompatível. Né? Por exemplo, trazer um regime específico de sobreaviso, né, para os aeronautas. Mas recomendo a leitura dessa nova lei dos aeronautas, que é de 2017, para entender onde estão essas incompatibilidades. De todo modo, há algumas categorias profissionais regidas por leis específicas, categorias profissionais diferenciadas, portanto, que estão invocando para si esta proteção contra o trabalho intermitente, ou seja, alegando que não poderiam não poderia haver trabalho intermitente no âmbito das suas respectivas atividades. Esta ideia, essa tese, foi incorporada, de certa forma, por um enunciado também desse evento da Matra, que eu tenho feito questão de mencionar com alguma frequência, só porque me parece uma sinalização importante por parte da magistratura. Do ponto de vista pessoal, eu devo ressaltar que eu tenho eu discordo de vários desses pontos, né? Tem algumas críticas, mas eu vou preferir não externá-las, porque aqui o meu objetivo é simplesmente de apresentar as tendências. Eu também devo destacar, antes de nós seguirmos adiante, para entender um pouco melhor as regras específicas do trabalho intermitente, que com o advento da medida provisória 808, foi estabelecida uma espécie, vamos chamar assim, de regra de transição. E qual foi essa regra? Até o dia 31 de dezembro de 2020, não será possível substituir ou converter um contrato de trabalho por prazo indeterminado em um contrato de trabalho contrato de trabalho intermitente. Então, não será possível, repetindo, converter contrato de trabalho por prazo indeterminado em contrato de trabalho intermitente, tá? Respeitado um interstício de pelo menos 18 meses. Ou seja, entre o final de um contrato por prazo indeterminado e a celebração de um contrato de trabalho intermitente com o mesmo trabalhador, devem transcorrer pelo menos 18 meses. É uma espécie de regra de transição introduzida pela medida provisória 808, em razão desse forte clamor, não é, contrário a isso que foi visto de alguns segmentos como uma espécie de precarização. Não é? Bom, o que nos diz o 452A em relação à forma? Nós estamos aqui diante de um contrato que exige alguma solenidade. E qual é a principal? Celebração por escrito do contrato, o que refoge ao padrão dos contratos de trabalho, uma vez que se trata de uma exceção e, por isso, sendo excepcional, exige a forma expressa e, nesse caso, escrita. Além disso, haverá necessidade de registro da CTPS, novidade trazida pela MP 808, ainda que haja uma previsão no acordo ou convenção coletiva sobre o trabalho intermitente. Entre as cláusulas obrigatórias que a lei exige, nós temos identificação das partes, o óbvio, assinatura, domicílio e tal, mas, além disso,
o valor da hora ou do dia do trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo. Claro, o que importa, de acordo com o J358, para qualquer trabalhador, o J358 da SBDI1, é o valor hora ou dia do salário mínimo. Não é? Por quê? Porque o salário mínimo mensal foi pensado para aqueles que desenvolvem, segundo o TST, uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Para quem trabalha menos do que isso, pode receber proporcionalmente menos. Não pode, portanto, ser inferior a esses parâmetros. Além disso, a remuneração do trabalho noturno necessariamente deve ser superior ao diurno, ou seja, tem que se considerar um adicional. E o salário previsto para o trabalhador intermitente, no valor hora naturalmente, não pode ser inferior ao daquele percebido pelos demais trabalhadores. Aqui também vai ser definido o local e o prazo para o pagamento da remuneração. Essa é mais uma novidade da MP, que agora prevê a possibilidade de as partes definirem o prazo para pagamento da remuneração, com algumas limitações, conforme veremos. O trabalhador intermitente, o empregado intermitente, será convocado por qualquer meio de comunicação eficaz, que vai informar a jornada e o local em que o trabalho será realizado, com uma antecedência de pelo menos 3 dias corridos. O empregado tem que responder em 24 horas, antes era um dia útil, a MP falou 24 horas. Presume-se no seu silêncio a recusa. Então, se o empregado não se manifesta, isso equivale à recusa. E a recusa, por outro lado, não caracteriza em absoluto qualquer insubordinação, né, e não afasta a possibilidade de reconhecimento do vínculo, né, por ausência de suposta subordinação, em absoluto. Por outro lado, quando a Lei 13.467 foi aprovada na sua redação original, havia uma previsão de multa pelo descumprimento por parte, seja do empregado, seja do empregador, da obrigação decorrente do aceite. Então, se o empregado aceitasse a oferta de trabalho, nem ele, nem o empregador poderiam descumprir. E se algum deles descumprisse, havia uma multa equivalente a 50% da remuneração. Pois bem, essa multa foi extinta, foi extirpada pela medida provisória 808, de 2017. Também houve um forte clamor contrário a esta multa. É importante lembrar que também a medida provisória trouxe uma regra importante relacionada à rescisão, que pode ser presumida quando decorrer mais de um ano sem que o empregado seja convocado. Tá? Esse prazo vai ser contado do momento da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviço, né? O que acontecer por último. Tá? Então, nós vamos contar um ano, se o empregado não for acionado, o contrato é considerado rompido. Que aspectos podem ser convencionados pelas partes, né, no contrato de trabalho intermitente? Além do local da prestação de serviços, né, podem ser definidos os turnos, né, para os quais o empregado será convocado. Aliás, é importante ter em conta que o TST reconheceu a invalidade da chamada jornada móvel, que era adotada, entre outras, pela rede de lanchonetes McDonald's, em que esses turnos eram móveis. Então, hora a pessoa trabalhava à noite, hora durante o dia, e eram definidos muitas vezes na própria semana, enfim. Além disso, vão ser definidas aqui as formas e instrumentos de convocação e o formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados. Então, é o contrato de trabalho intermitente, não mais a lei, que foi nesse ponto revogada, que vai definir a eventual sanção pelo descumprimento do cancelamento, né, desses serviços agendados. Durante o período de inatividade, conceituado pela medida provisória como intervalo temporal, durante o qual não haverá a prestação de serviços, não é? Em que o trabalhador intermitente não estará trabalhando, portanto, não é? Então, é esse lapso que vai se dar entre a ausência de convocação e a próxima convocação. Não é? Esse período de atividade, não é? Em que o empregado pode trabalhar, prestar serviços para qualquer outro tomador, não é? Sem restrições, utilizando o contrato de trabalho intermitente ou qualquer outra modalidade.
Esse período, pois bem, não vai ser considerado tempo à disposição e por isso não será remunerado. Caso ele seja, entretanto, remunerado, haverá descaracterização do trabalho intermitente. Isto vai levar ao reconhecimento de um contrato de trabalho convencional, por prazo indeterminado, como qualquer outro. Pagamento. Antes se dizia que era quando houvesse o término da prestação de serviço, a medida provisória agora diz que vai ser a data acordada pelas partes. Né? Lembrando que, se houver a convocação por um período superior a um mês, o pagamento não pode se dar em frequência superior a mensal. Não é? Então não pode ultrapassar um mês, não pode a pessoa, até por conta da natureza alimentar, deixar de receber, não é? Nesse lapso temporal mínimo. Muito bem, o que receberá? Além da remuneração propriamente, observados os pisos já mencionados, férias proporcionais, 13º proporcional, repouso semanal remunerado e os adicionais legais. Eu sempre gosto de destacar que a semelhança do que ocorre no trabalho avulso, aqui nós temos um problema relacionado ao cumprimento da finalidade para a qual esses institutos foram pensados. Eu me refiro especialmente às férias e o 13º, porque se o trabalhador intermitente recebe logo no momento em que termina a prestação de serviço, no momento acordado pelas partes, o valor total do que seria o valor proporcional, ao que seria equivalente às férias e 13º, ele naturalmente ou dificilmente teria o autocontrole para reter esses valores para que então pudesse despendê-los no momento oportuno. Não é? De modo que, no caso do trabalho avulso, esses valores são destinados a uma conta vinculada ao trabalhador, por assim dizer. No caso do trabalhador intermitente, isso não foi objeto de regulação, mas certamente deverá ser enfrentado, não é? Esse problema deverá ser enfrentado. O recibo vai discriminar cada um dos valores. É importante que se considere aqui o princípio da não cumplicidade, que está presente na jurisprudência simulada no TST, na súmula 91 do tribunal. Quando eventualmente houver a ruptura do contrato de trabalho intermitente sem justa causa, obviamente, se houver justa causa do empregado ou do empregador, esses efeitos serão diferentes. Se houver ruptura sem justa causa, o empregado terá direito fundamentalmente, aos mesmos valores a que o empregado faz jus na hipótese de distrato, que mais adiante nós veremos. Então haverá redução pela metade do aviso prévio indenizado. Aliás, o aviso prévio será sempre indenizado no caso do trabalho intermitente. E esse valor será fixado a partir de uma média, em resumo, não é? Porque a regra é um pouco mais complexa. Em resumo, a média percebida nos últimos 12 meses em que houve efetiva convocação. Então nós temos que ver aqueles períodos em que houve efetiva convocação e aferir uma média desses 12 últimos meses. Tá? Também haverá a redução pela metade da multa do FGTS, de 40, portanto, cai para 20. Quanto a todos os demais valores decisórios, o empregado intermitente fará jus à sua integralidade. O FGTS poderá ser movimentado, mas tal como ocorre no distrato, apenas 80%, até 80%. Também aqui não será possível conceder ao empregado intermitente o seguro-desemprego. O empregador deverá efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, assim como o FGTS. No caso da questão previdenciária, é importante ressaltar que o auxílio-doença acarreta a interrupção, ou melhor, a suspensão do contrato de trabalho desde o primeiro dia. Por quê? Desde o primeiro dia, desde o momento em que se dá a incapacidade para o trabalho, quem vai pagar isso é o INSS. Então, diferentemente do que ocorre com o empregado comum, em que os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, aqui o empregado intermitente, já desde o primeiro momento, vai ter que procurar o INSS. O salário de maternidade vai ser pago diretamente pela Previdência, assim como ocorre no caso do empregado doméstico, por exemplo. Muito bem, quanto às férias, a cada 12 meses o empregado intermitente terá um mês de férias, período em que não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Claro que na prática torna-se difícil imaginar a possibilidade de sincronizar os vários contratos intermitentes que possivelmente o empregado deverá firmar para, enfim, garantir a sua sobrevivência. Esse é um problema logístico, vamos dizer assim, para que haja o reconhecimento, a fruição, melhor dizendo, desse direito, a fruição plena desse direito. Mas é um problema que também ocorre com os trabalhadores autônomos, e várias outras categorias. O fracionamento de férias, de acordo com a nova medida provisória, também será possível no caso do trabalho intermitente,
em até 3 períodos, tal como ocorre com os empregados comuns, à luz do artigo 134 em sua nova redação. Não é? Aqui, por fim, eu apresento diversas possíveis objeções que já foram levantadas na doutrina, por algumas manifestações públicas de magistrados e também a julgar pela própria jurisprudência do TST em relação a outros assuntos, como foi o caso da jornada móvel, que eu já havia destacado aqui. Tá? Então, tem sido invocados os princípios como a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a questão do salário mínimo, a teoria do tempo à disposição, a autoridade, para rechaçar a possibilidade de introdução dessa forma de trabalho no nosso país. De todo modo, a lei trouxe essa regulamentação e é cedo para dizer como o Supremo Tribunal Federal, que vai ser o guardião da constitucionalidade das leis no nosso país, como ele vai se comportar. O TST já tem uma inclinação, vamos dizer assim, em sentido contrário, assim como uma magistratura de primeiro grau, que no controle difuso talvez deva vir a reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade de algum ou de todos os preceitos sobre trabalho intermitente. Eu, com isso, encerro aqui essa parte sobre trabalho intermitente e passo a falar do nosso último tópico, que concerne a figura da hipersuficiência. Até aqui, o direito do trabalho tem como premissa basilar, como sabemos, o princípio da proteção que decorre dessa constatação, que é razoavelmente evidente, de que há um desequilíbrio inerente às relações de emprego, em que o empregador figura como parte mais forte, hipersuficiente, o empregado como parte mais fraca, hipossuficiente. Pois bem, há, em razão disto, uma presunção de que o empregado é mais fraco e uma presunção de que o empregador é mais forte. Esta presunção, entretanto, será afastada, de acordo com a Lei 13.467, quando se tratar de alguém que é portador de diploma de nível superior e recebe um salário superior a 2 vezes o teto previdenciário, o que em valores de hoje equivale a R$ 11.062,62. Portador de diploma de nível superior, não importa o curso, e detentor de salário superior a R$ 11.062,62 seria considerado hipersuficiente. E qual seria o efeito? O principal efeito que nós temos no artigo 444, parágrafo único da CLT, diz respeito à possibilidade de livre estipulação contratual quanto a algumas matérias. O que isso significa? Quanto a essas matérias, o que vier a ser negociado pelo hipersuficiente, vamos chamar assim, tem o mesmo valor jurídico, o mesmo status normativo, vamos colocar assim, o mesmo status que os instrumentos coletivos. O que significa dizer que pode, eventualmente, afastar a incidência da lei quanto a essas matérias. Que matérias? São os 15 temas indicados no artigo 611-A, entre os quais nós temos teletrabalho, sobreaviso, banco de horas anual, entre outros. Então, quanto a todos esses temas, haverá a possibilidade do hipersuficiente negociar diretamente, sem a necessidade de intermediação do sindicato respectivo. Muito bem, além disso, e nesse caso não é necessário que ele seja portador de diploma de nível superior, será franqueada a via arbitral ao hipersuficiente. Então, o trabalhador que receber um salário equivalente a pelo menos R$ 11.062,62 poderá fazer uso da arbitragem. É importante ter em conta que até aqui a jurisprudência quase pacífica do Tribunal Superior do Trabalho recusa a possibilidade de uso da arbitragem para compor dissídios individuais. A única exceção tolerada pela jurisprudência é a das organizações internacionais que contam com a prerrogativa da imunidade jurisdicional à luz da OJ 416, da SBD1, e que, portanto, poderia eventualmente utilizar a arbitragem. A principal incompatibilidade que se vê entre a arbitragem e as relações de trabalho, e o processo de trabalho, no âmbito dos dissídios individuais, é a questão da disponibilidade desses direitos. No plano coletivo, a arbitragem não só é tolerável, como é, vamos dizer assim, estimulada. Já no plano individual, a indisponibilidade desses direitos tornaria infensa
né, infensos esses dissídios à arbitragem, né? Muito bem. Haverá alguma resistência, né, várias objeções já levantadas quanto a isso, entre os quais o direito de acesso à justiça, a questão da isonomia, possibilidade desses trabalhadores figurarem como uma espécie de casta e aí se criar uma diferenciação, enfim. Há várias resistências e aqui eu indico vários enunciados, diversos enunciados da Ana Marta, por exemplo, e a farta jurisprudência que existe em torno da arbitragem de dissídios individuais. Eu também destacaria que houve uma tentativa de introdução da arbitragem para exercentes de cargos de direção, né, os altos empregados. Entretanto, o dispositivo que iria ingressar na Lei 9.307 foi vetado pela presidente, então presidente Dilma. Né? Eu só encerraria com uma frustração nesse ponto, que foi a quase total ausência de preocupação com os empregadores no tocante à possibilidade de se reconhecer hipossuficiência a alguns empregadores, como as empresas de pequeno porte e as microempresas, quanto às quais a lei se limitou a reduzir a multa para aqueles casos em que não há assinatura de CTPS, de R$ 3.000 para R$ 800, e a diminuição pela metade do valor do depósito recursal. Né? E eu entendo que esse é um dos problemas mais graves que nós temos hoje na legislação trabalhista. É a única crítica que eu deixaria pessoal. Né? E com isso nós encerramos a nossa aula, né, sobre esses diversos temas em relação à reforma, já sob a perspectiva da medida provisória 808 também. Né? E agradecendo a sua paciência, eu espero revê-lo na nossa próxima aula.